E o governo brasileiro comunicou à Argentina que vai deixar de administrar a embaixada do país na Venezuela. O Brasil tinha assumido a representação diplomática a pedido de Javier Milei em agosto de 2024, depois que Nicolás Maduro expulsou os diplomatas argentinos do país. A gente volta a conversar com a Ariane Bittencourt, que tem as informações direto de Brasília. E aí, Ariane, por favor, os detalhes. Pois é, Luara, mais uma vez, boa tarde a você e a todos que estão nos acompanhando. Essa foi uma decisão tomada pelo governo brasileiro e que então foi comunicada primeiro ao presidente da Argentina, Javier Milei, na quinta-feira, e ontem foi comunicada oficialmente às autoridades venezuelanas. Como você bem disse, o que acontece é que o governo brasileiro cuidava da embaixada da Argentina em Caracas, na Venezuela, desde agosto de 2024. Porque quando Javier Milei declarou não reconhecer Nicolás Maduro como presidente da Venezuela, não reconheceu o resultado das eleições daquele ano, Maduro expulsou os diplomatas argentinos da Venezuela. E a partir disso, com a embaixada vazia, foi o governo brasileiro quem se dispôs a cuidar, a custodiar a embaixada argentina em Caracas para que ela não ficasse sem representação por lá. Mas agora vem, portanto, essa decisão. Conversei com algumas fontes aqui do Palácio do Itamaraty que oficialmente, de fato, admitem que foi uma decisão tomada da parte do governo brasileiro e que dizem que essa decisão se deu pela necessidade de reorganizar o trabalho da embaixada em Caracas em um contexto novo, um contexto pós-ação militar dos Estados Unidos na Venezuela, pós-captura de Nicolás Maduro. E existe aqui no Itamaraty a avaliação, Luara, de que agora a Argentina tem condições de escolher um outro país, um outro ente para assumir essa tarefa, que há outras opções e que a Argentina pode escolher por uma delas. E aí, extraoficialmente, a gente cabe aqui destacar que Javier Milei e o presidente Lula têm aí posições políticas diferentes, isso é de conhecimento público e notório, mas que especialmente desde o último sábado, quando a ação militar da Casa Branca aconteceu na Venezuela, Milei usou as redes sociais para fazer uma série de publicações celebrando essa ação militar e também a captura de Nicolás Maduro, a quem ele sempre chamou de narcoterrorista, ditador. E aí o que aconteceu foi que em uma dessas publicações, Milei publicou um vídeo em que ele aparece ali discursando em uma cúpula, inclusive diante do próprio presidente Lula e de outros chefes de Estado, e defendendo o aumento das pressões dos Estados Unidos contra a Venezuela. Ele resgatou, fez um recorte de uma fala dele anterior a essa ação militar do sábado passado e ele publica nas redes sociais esse vídeo, encerra esse vídeo com uma foto do presidente Lula abraçado com Nicolás Maduro. Então, o que a gente sabe é que internamente essa publicação de Javier Milei gerou muito desconforto e foi vista pelo governo brasileiro, aqui pelo Ministério das Relações Exteriores e também pelo Palácio do Planalto, como uma provocação direta que acabou irritando os interlocutores, integrantes do governo brasileiro, o próprio presidente Lula. E aí, dias depois, a gente tem essa decisão do governo do Brasil de sair, não é? De deixar a representação, de deixar de representar a Argentina nessa embaixada em Caracas, na Venezuela. Outro país deve assumir agora a custódia da embaixada argentina, já que os diplomatas argentinos não estão ainda autorizados a retornarem à Venezuela. Ainda não se sabe qual será esse país. Fato é que o Brasil resolveu deixar essa representação por lá, especialmente nesse contexto todo que a gente acaba de trazer aqui para quem nos acompanha. E vale mencionar que quando os diplomatas argentinos receberam essa sanção por pelo país não reconhecer o resultado das eleições de 2024, tiveram de deixar a Venezuela, o Brasil, a gente lembra que não reconheceu também, não é? As eleições presidenciais, não foram apresentadas as atas, o Brasil acabou aí numa postura diferente daquela que o próprio presidente Lula já veio adotando, não é? Alguns anos atrás, também não reconheceu essas eleições presidenciais
oficiais, ainda assim teve o direito, pôde se manter com sua representação ali na Embaixada Brasileira em Caracas, na Venezuela, e pôde também fazer esse movimento de representar a Argentina e os interesses argentinos por lá. Isso cessa a partir de agora e a gente tem aí um desafio para os argentinos que precisam encontrar um outro país que possa representá-los na Venezuela. Volto com você. Ariane, talvez seja um país que tenha o mesmo alinhamento político que o Javier Milei, né? Mas a Venezuela, ela ainda está sob um regime de ditadura, apesar de Delcy Rodrigues, mas ela é chavista. Apesar dessa intervenção americana, o próprio Donald Trump assume que quem está fazendo a administração da Venezuela, ele abre aspas e responde eu. Então, apesar disso tudo, ainda existe um regime, ainda existe essa proibição em relação a um representante argentino para poder manter essa relação mais diplomática. Com certeza, não só o posicionamento não reconhecendo a eleição, isso foi o de menos, porque o próprio presidente Lula também não reconheceu. Mas a maneira de falar, a diplomacia ali presente, as relações comerciais e o próprio posicionamento muito provocativo de Javier Milei pode ter, sim, causado todo esse transtorno. Quem sabe agora o presidente americano Donald Trump, ele pode também intervir e negociar a volta de um representante argentino na diplomacia ali para poder representar, então, o país, a Argentina, já que agora o interesse vai ser grande também de todas as promessas de investimentos que são feitos para a Venezuela. Obrigada, viu, Ariane, pelas informações, direto, então, de Brasília.